dia, gente. Eu sou Dalba Costa, então eu sou bibliotecária do Museu de Arte da Pampulha. E o Diálogos MAP, ele é uma ação do museu que tenta trazer temáticas interessantes da arte, né, para aproximar essa interação com o público. Então, agradeço a vocês a presença, muito obrigada. E a gente está aqui hoje com o Amir, né, que é, como foi apresentado, né, artista, professor, curador, escritor, pesquisador, muitas qualidades, né, Amir? E como é uma roda de conversa, se sintam à vontade para perguntar, para interagir com a gente, tá? Então, Amir, para começar, explica para a gente o que é múltiplos na arte. Tá bem. Então, pessoal, bom dia. Primeiro também agradeço a presença de todas e todos aqui. É, Quando a gente pensa em múltiplos, a maioria das pessoas lembra logo de gravura, de fotografia, que são formas que têm na sua própria natureza essa multiplicidade de cópias, né? Então é uma obra de arte que você sempre encontra em cópias e cada cópia ela é um original. Então é diferente de falar, por exemplo, de uma cópia da pintura, que a reprodução da pintura não tem o mesmo valor que a pintura, que é o original. Mas no caso da gravura, o que seria o original da gravura? É a matriz, né? Então, todas as cópias de uma gravura são originais. Mas o conceito de múltiplo é um conceito que vai surgir nos anos 50 para falar de um tipo de obra de arte que surge também nessa época, que ela é pensada a partir dos meios de reprodução. É, então, no primeiro momento, o múltiplo é usado para falar de objetos. E depois de que esse termo se popularizou com os objetos, também passou a ser utilizado para falar de outros impressos que não são feitos a partir de técnicas que são artesanais. Então, todo múltiplo é uma obra que ela tem como característica a edição, ela circula em muitas cópias. Aí então a gente às vezes pergunta assim, mas quantas cópias tem que ter para considerar um múltiplo? Então tem gente que fala assim, se tem 3 cópias, já pode dizer que é um múltiplo. Se tem, E é um múltiplo? para muitos pesquisadores, sim. Aí tem outras pessoas que vai falar assim, não, mas a característica do múltiplo faz sentido fazer um múltiplo quando o trabalho ele vai ter uma circulação maior, né? Porque ele foi criado, o artista que criou, que usou essa expressão a primeira vez, né? É um artista chamado Daniel Spoerry. Ele é um suíço. E o Spoerry ele criou um projeto que chamava Edições MAT, que é múltiplo de arte transformável. É, Eram objetos cinéticos, objetos que tinham algum movimento neles. E ele fez em edições de, eu não me lembro agora, se era 100 cópias, 200 cópias, mas aí ele convidou artistas amigos dele que eram jovens, eram desconhecidos na época, e convidou artistas muito famosos. Então tinha o Bruno Munari, tinha o Marcel Duchamp, o Man Ray, que toparam criar um múltiplo. Só que ele colocou uma regra, que não importa se o artista era jovem ou se era famoso, todos os múltiplos eram vendidos pelo mesmo preço. E o preço do múltiplo não era uma coisa assim muito mais cara do que um ingresso de cinema. Nossa, muito Então interessante. a ideia era criar uma obra de arte que qualquer pessoa que tivesse vontade poderia comprar. Não é o tipo de obra de arte que a pessoa tem que juntar as economias e pagar parcelado em prestações assim a perder de vista. Mas uma coisa que fosse mais ali do dia a dia. E você poderia falar um pouco desse processo da produção dos múltiplos? Cada tipo de múltiplo vai ter uma forma de produção específica, né? Então tem é, publicações impressas, elas também são múltiplos. Então cartazes, cartões postais, né? Livros de artista também são múltiplos. Mas tem múltiplos que são digitais. Por exemplo, uma obra que é pensada como um DVD,
que tem uma videoarte ou algum outro tipo de coisa mais interativa, também é um tipo de múltiplo. Mas tem esse catálogo que está circulando, né? Tem um trabalho aí nesse catálogo do Jorge Mena Barreto, que ele tem uma coisa muito interessante, que eu só fiquei sabendo por conta da situação da exposição lá no Museu da Pampulha, né? Que o Jorge Mena Barreto ele fez um trabalho que é um capacho, um tapete, que ele é produzido com um tipo de borracha vulcanizada, né? E na época que a gente fez o projeto lá pro Museu da Pampulha, para essa exposição, né? Eu apresentei para o Augusto, para a equipe lá do museu, uma lista de obras que eu achava que seria interessante para o museu adquirir dentro de um projeto que tinha da Funarte de aquisição de acervos para museus, que era o Prêmio Marco Antônio Vilaça. E aí então a gente fez uma pesquisa ali a partir do acervo do museu, qual era o perfil das obras, a gente identificou algumas lacunas, né? E aí a gente foi pensando em obras que pudessem criar diálogo com esse acervo, com a história do próprio museu, e a partir disso eu fui sugerindo outras coisas. Então tinha esse trabalho do Jorge Mena Barreto. São neologismos, né? Palavras que ele inventa juntando duas palavras já existentes. E quando a gente foi... a gente podia escolher, né, a palavra, e quando foi comprar com a galeria, a gente descobriu esse trabalho. A gente descobriu que tinha 2 tamanhos que você podia escolher e dava para escolher a cor. Então dava para escolher a cor da palavra, a cor do fundo e a cor da moldura, porque isso era feito sob encomenda. Então a gente fez lá a compra. Quando foi montar essa exposição, o pessoal da conservação aí já se preocupa, né? Como que a gente vai expor esse trabalho? Eu tinha visto esse trabalho aqui no Sesc, ele estava direto no chão. Para passar pela escada rolante do Sesc Palladium, tinha que pisar no trabalho. Então eu propus que ele ficasse também no chão do museu. Logo na entrada, as pessoas iriam pisar nesse trabalho na hora de chegar. Aí o pessoal da conservação, não, mas aí não pode, porque é uma obra de arte, aí como é que fica? Vai estragar, vamos montar um tablado e colocar esse trabalho em cima de um tablado. Aí eu falei assim, peraí, eu vou falar com o artista para ver o que a gente consegue fazer, se ele me dá alguma ideia aqui. Aí quando eu fui falar com o artista, a galeria não tinha informado para a gente que no caso dessa obra, quando a pessoa compra, o preço dele não é um preço de um tapete comum, né? Na época era, por exemplo, R$ 1.200, R$ 2.000. Só que quando estraga, você tem o direito a comprar de novo, pagando só o preço de custo. Falando direto com a galeria. E aí então, por conta disso, aí o pessoal da conservação do museu falou assim, então pode colocar no chão, porque se pode comprar de novo pagando R$ 200, é um custo viável para o museu. E aí então, esse é um exemplo de um múltiplo que é feito por demanda, né? É uma coisa que a gente nem imagina que poderia existir, uma obra de arte que ela existe a produção por demanda, né? Tem múltiplo que ele já tem a combinação de processos que são de manufatura com processos que são de indústria. Então ele tem uma parte que é feita em larga escala e tem uma parte ali de um acabamento que é feito à mão, né? Mas a grande maioria dos múltiplos eles vão incorporar processos que são de produção em larga escala. Não tem essa valorização do fazer manual. É muito mais a ideia da obra de arte, dentro ali daquela ideia do Walter Benjamin, da obra que foi criada para ser reproduzida, né? Ami, em 2010, o Museu de Arte da Pampulha
realizou a exposição do Paulo Bruschi, né? E aqui, eu estou vendo aqui nesse catálogo, a gente tem a obra dele, que inclusive é agora do Museu de Arte da Pampulha, e chama Linha Poética. Aí você pode falar um pouquinho dessa obra? Sim. Na verdade, essa página que está mostrando esse trabalho, isso tem uma história muito interessante junto ao Museu da Pampulha, né? Porque quando o Marconi Drummond, que na época era o curador do museu, foi fazer uma pesquisa na biblioteca do museu a respeito do Paulo Bruschi, ele encontrou dentro da biblioteca um livro de artista do Paulo Bruschi, que estava lá no meio dos outros livros. Isso, na biblioteca. Porque a gente acha que, né, não tem obras de arte a não ser na reserva técnica ou em exposição, né? Aí estava lá esse livro que se chama Autorretrato. E esse livro do Paulo Bruschi, o Paulo Bruschi, ele reuniu vários trabalhos que tinham circulado na arte postal, né, como envios de arte correio. E esse livro tem uma coisa curiosa, assim, também uma interação. Isso aí que talvez o Augusto não saiba dessa história. Tem uma fundação lá em Pernambuco, a Joaquim Nabuco, que alguns artistas trabalhavam nessa fundação nos anos 70. E tinha lá uma máquina de xerox que eles usavam para burocracia. Mas fora do horário de expediente, eles usavam essa máquina para produzir publicações clandestinas. Então eles criaram uma editora chamada Edições Pirata. Esse trabalho do Bruschi foi produzido pelas Edições Pirata, na Fundação Joaquim Nabuco. Então ele fez 200 cópias do livro. Essas edições pirata, justamente pelo esse modo de produção fora do horário de expediente, os livros não tinham a tiragem muito grande, era de 100 a 200 cópias. E também não eram livros muito grossos. Depois eles compraram máquina usada e continuaram usando o nome Edições Pirata. E aí então tem intervenções manuais nas páginas desse livro do Bruschi, né? Então tem página que tem carimbo, tem essa página que tem uma linha colada. E aí o Marconi fez uma proposta que eu acho muito interessante, muito ousada, e o Bruschi topou na hora. Que antes da exposição, o museu enviou pelo correio para a mala direta do museu várias obras do Bruschi, mas sem nenhuma informação sobre o que era aquilo. Então a pessoa recebe num mês esse trabalho que é a linha poética, aí no outro mês o pessoal recebeu pelo correio o poema linguístico, que aí o Bruschi carimbou com a língua dele o papel, e aí foi impresso o título em tipografia, e depois chegou um cartaz com a frase "proibido colar cartaz". Essas 3 peças, elas estavam lá no setor de documentação do museu, mas elas também poderiam estar na reserva técnica, porque são obras de arte em formato múltiplo. Porque o múltiplo, ele não precisa necessariamente ser numerado e assinado, né? Tem essa diferença, assim. Justamente por pensar a obra de arte de um jeito diferente, ele pode ser numerado e assinado, mas isso não é fundamental para que ele seja considerado obra de arte, né? Porque aí está dentro de um outro contexto de pensar uma obra que está circulando no dia a dia, está mais próxima das pessoas, né? As instituições, eu percebo, Ami, assim, tem muita dificuldade, né, de localizar onde guardar esse tipo de obra de arte, né? É na reserva técnica do museu, é na biblioteca, é no centro de documentação, no arquivo. Então, são questões que as instituições ainda não têm muito claro, né, onde manter esse tipo de obra de arte. E também eu acho que a gente fica muito fixado no entendimento da obra de arte como um item único, né? E esquece dessa multiplicidade, né? E aí você poderia falar um pouquinho disso, porque lá no Museu de Arte da Pampulha a gente tem também essa questão, né? Onde que a gente vai armazenar a obra de arte que tem todas essas características que o Ami falou, né? É uma coisa muito interessante que várias instituições passam por essa mesma problemática, digamos assim.
Quando quando começou o projeto para fazer o acervo de livro de artista do FMG, eu fui visitar outras instituições. Então, por exemplo, o MAN de São Paulo, eles têm um livro que também está aí nesse catálogo do Valtécio Caldas, que é o livro Velázquez. Estava na reserva técnica, mas tinha uma outra cópia na biblioteca. A cópia da biblioteca eu podia manusear à vontade. Eu não sei nem se ele não estava disponível para empréstimo na época. E aí a outra cópia tem que agendar, tem que ter uma carta dizendo: eu sou pesquisador não sei da onde, estou com um projeto não sei o quê, né? E aí a pessoa com luva de algodão, a pessoa manda um livro para mim. Mas eu achei interessante isso, que eles mantiveram um exemplar na biblioteca e um na reserva técnica. No MoMA, que é uma das primeiras coleções de livros de artista em museu, começou lá nos anos 70, o Clive Philpott, que era o bibliotecário, ele tinha um critério de só colocar no acervo de livro de artista livro que tinha no mínimo 100 exemplares, 100 cópias. E o museu comprava obrigatoriamente 3 cópias. Porque aí ficava uma cópia de exposição, uma cópia na reserva técnica e uma cópia para acesso do público. Então, se eu tivesse responsável, manuseio. Porque no caso do livro de artista, se ele ficar na vitrine, ele é uma obra morta. Né? Ele depende da leitura. E aí, então, como é que você vai ler o livro se você não pode manusear? Então, a existência do livro depende desse acesso. A maioria dos museus de arte assim, mais famosos, o acervo de livro de artista deles está na biblioteca. Às vezes eles têm graus de acesso. Então, por exemplo, um livro que teve uma tiragem muito limitada, ou um livro que é dos anos 60, que se tornou muito raro. Aí, então, por exemplo, lá no Pompidou, tem a Biblioteca Kandinsky. A Biblioteca Kandinsky tem uma mesona assim comprida, que você pede os livros, eles entregam para você numa caixa e você senta ali na mesa, pode consultar 3 livros de cada vez. Aí, então, se eu pego um livro que é contemporâneo, que foi publicado nos últimos 10, 15 anos, eu sento em qualquer lugar dessa mesa. Se eu peço um livro que é dos anos 80, dos anos 70, eu sento na ponta da mesa, perto do alcance do olhar da bibliotecária. E aí ela me dá um livro de cada vez. Se eu peço um livro que é da década de 40, aí eu tenho que reservar com antecedência e eu vejo esse livro na mesa da diretora. Responsabilidade do bibliotecário, vocês estão vendo, né? Entendeu? Então, e eu descobri que tem várias instituições que fazem isso, assim, eles têm níveis diferentes de acesso. O Museu Reina Sofia, eu fui visitar lá e eu tive um problema, porque a biblioteca funciona de segunda-feira, mas o museu fica fechado. Eu falei, vou visitar para ver o acervo de livro de artista, então não tem problema, vou na segunda-feira. Aí eu descobri, os livros de artista são consultados na biblioteca, mas eles ficam guardados no cofre da reserva técnica. E aí o cofre estava fechado. Aí eu não consegui visitar. Mas eles fazem isso. Fica na reserva técnica por questão de conservação, mas a consulta é na biblioteca. E aí então é consulta livre. A maioria não exige que ponha luva nem nada, porque hoje em dia já tem gente que fala que para certos materiais a luva aumenta a chance de danificar o livro, porque você perde um pouco da tua sensibilidade com a luva. Aí eu não sei, gente, tem que ver com a conservadora. Mas aí, para livro de artista, tem várias bibliotecas que estão fazendo isso. Eles não exigem luva porque eles consideram que a luva vai afetar essa percepção e aumenta a chance da pessoa danificar a obra. Né? Então, tem uma pessoa lá em São Francisco, ele já faleceu, o Steven Lieber. Eu cheguei a trocar correspondência com ele. É um colecionador. E ele também vendia livros e publicações usadas. Ele falou para mim que ele vinha para o Brasil uma vez por ano
para visitar sebo e comprar nos sebos convites de exposição de arte conceitual brasileira, porque não tinha ninguém colecionando isso. Isso já tem uns 15 anos, né? E aí o Steven Lieber fez uma exposição só com cartazes e convites de exposição de arte conceitual, em que esse material de divulgação, ele ao mesmo tempo tem o status de obra. Até a época que ele fez essa exposição, foi mais ou menos 2004, não tinha ninguém prestando atenção nisso. Só os convites de exposição. Só cartaz e convite de exposição. Só o material que o pessoal chama de efêmera. E aí publicaram um livro grande com ensaios de uma pesquisadora francesa, a Anne Mauglan-Delcourt, e a reprodução de todo esse catálogo, toda essa coleção dele. Depois disso é que o MoMA foi rever o seu arquivo e tirou da seção de documentação e passou para a reserva técnica algumas obras conceituais. As obras de arte postal, aconteceu a mesma coisa. Elas estavam na seção de documentação do museu, e agora vários museus passaram para a reserva técnica as obras de arte postal. Então, periodicamente, tem também uma reavaliação desses acervos, né, de repensar o lugar mais adequado para guardar. Sim, e de repensar o acesso também, né? Que o acesso é super importante, mas a gente fica nesse dilema, né, da conservação e do acesso. Então, é complicado mesmo, né? Talvez uma das saídas que você comentou comigo antes seja ter mais exemplares, né, para poder oferecer esse acesso com mais tranquilidade para as pessoas, né? Isso, que é o que o MoMA tem lá nas diretrizes dele até hoje, essa política de aquisição de ter 3 cópias, pelo menos, para poder garantir sempre o acesso. E aí o MoMA fez uma compra de um acervo da Martha Wilson, da Franklin Furnace. Eles compraram de uma vez 5.000 livros de artista. E muitos desses livros são duplicatas, eles já tinham. Só que o acordo que eles fizeram é que, mesmo que tenha mais de 3, eles não iam desmembrar essa coleção. Então, eles têm... por exemplo, tem uma exposição que aconteceu aqui no Brasil nos anos 80, de livros ilustrados, que a exposição inteira é uma exposição itinerante que passou pelo Brasil e outros países da América do Sul, só com duplicatas do MoMA. Só com os livros que eles tinham mais de uma cópia. É super interessante isso, que também é uma proposta de oferecer mais acesso, né? E você trouxe um aí do Beuys, eu queria que você apresentasse para a gente e falasse, porque eu não saberia, se eu pegasse isso aí, eu não saberia que é uma obra de arte e que é um múltiplo. Esse cartão postal aqui é feito serigrafia impressa sobre feltro, né? Que aí feltro é um material que o Beuys utilizava muito. Vou passar para vocês olharem. Esse postal foi produzido na Alemanha por um amigo do Beuys, que é o Rudolf Steck. O Steck, ele é artista, mas ele também é editor. Então, todos os cartazes do Beuys foi esse artista amigo dele que imprimiu. Rudolf Steck. Escreve Staek. E aí, esse múltiplo, quando foi produzido em edição aberta, né, ou tiragem ilimitada. E aí, então, mesmo após a morte do Beuys, ele continuou sendo produzido, porque ele concedeu para essa pessoa esses direitos de edição. Então, ele é uma obra de arte, não tem numeração, não tem limitação. Mesmo na época que o Beuys estava vivo, ele se recusou a fazer isso, porque ele queria que ele tivesse pelo menos um trabalho que qualquer estudante de arte pudesse comprar. Nossa, muito interessante. E hoje você acha que os artistas
tem um pouco desse pensamento do acesso? Alguns sim, mas não é uma coisa que é tão comum. Principalmente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem uma realidade que é muito peculiar, assim, né? Porque para produzir um múltiplo, você tem que ter um capital, né? Um artista que não tem dinheiro não tem como produzir múltiplo. E aí você produz um múltiplo, faz 500 cópias, aí você vende por um preço acessível, e aí fica encalhado porque o pessoal que costuma comprar obra de arte vai se interessar pela obra que é cara. Ele fala assim, não, uma obra que todo mundo pode ter eu não quero ter, não me interessa. Porque a gente tem um olhar que é muito elitista, muito classista para a arte, né? Mas, por exemplo, o John Baldessari, ele tem uma entrevista que ele fala assim, que todo artista deveria ter o que ele chama de cheap line, uma linha barata. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele produzia pinturas que vendia por mais de 1 milhão, ele produzia um trabalho que era um múltiplo que custava $15. Ao mesmo tempo que ele fazia um livro ilustrado que era vendido por $2.000, ele fazia um livro de artista que custava 10. Então, ele não pensava em produzir só um determinado tipo de obra de arte. Ele queria que o trabalho dele alcançasse o maior público possível. Então, ele mantinha essas duas coisas, né? Então, tem, por exemplo, agora está acontecendo uma exposição no CCBB sobre arte brasileira nos anos 80. Tem um trabalho do Nelson Lerner ali, nessa exposição, que é um trabalho que eu gosto muito. É uma tela em homenagem ao Lúcio Fontana. Não sei se vocês chegaram a ver esse trabalho lá. São tecidos coloridos e tem o zíper para você abrir, como se imitando aquele gesto do Fontana de rasgar a tela com o estilete, né? Só que aí a composição lembra um pouco uma pintura do Mondrian, mas tem esse esquema de zíper. O Nelson Lerner, ele foi um dos primeiros artistas a fazer um múltiplo no Brasil. E ele chegou a publicar no jornal, não sei se foi o Jornal da Tarde, uma página dizendo assim, faça o seu próprio múltiplo. Então ele te dava as instruções, se você fizesse, ele reconhecia que aquilo era uma obra dele. Que você podia fazer em casa uma obra dele. E aí quando ele fez esse múltiplo, eu preciso contar uma outra coisa. O Nelson Lerner, junto com um grupo de artistas, ele teve uma experiência muito interessante que era a Rex Gallery, né? Chamava Rex Gallery and Sons, que era o Wesley Duquili, o Geraldo de Barros, que é um artista que também era designer, e o Geraldo de Barros tinha uma fábrica de móveis. Então, num espaço que era como se fosse o showroom da fábrica do Geraldo, funcionava essa galeria, o Rex Gallery. Aí tinha o Carlos Fajardo, o Nelson Lerner, e tinha mais dois que eu não estou lembrando agora, acho que o José Rezende. E aí, então, esse grupo de artistas, durante um ano, eles mantiveram essa galeria de arte. E ela funcionava como se fosse uma cooperativa. Então, o que vendesse seria usado para produzir a próxima exposição. Aí eles faziam palestras, davam cursos. E depois de um ano, eles ficaram no prejuízo. Eles não venderam quase nada. Aí o Nelson Lerner, que vem de uma família rica, né? O pai dele é um dos fundadores do Museu de Arte Moderna de São Paulo. E o Nelson Lerner, quando ele decidiu ser artista, antes dele fazer a primeira obra, o pai dele tinha conseguido para ele uma exposição individual em São Paulo, numa galeria importante, porque era uma pessoa de muitos contatos. Então o Nelson Lerner, com esse lugar de privilégio dele, ele vai fazer um experimento. Então, para encerrar as atividades da galeria, ele propõe um happening, uma não exposição. O que seria essa não exposição? Ele anuncia que todas as obras que estavam na galeria, as pessoas podiam levar para casa.
de graça. Só que circulou no boca a boca que ele ia criar algumas dificuldades para as pessoas levarem os trabalhos. Então, tinha trabalho que estava preso com corrente, tinha trabalho que estava amarrado com um cabo de aço. E aí eles faziam um boletim informativo que era distribuído em cada exposição, um jornal que era o jornal Rex Time. Então, nessa exposição, a fila para a abertura da galeria dobrava o quarteirão. Já foi assim um acontecimento. Quando abriu a exposição, uma pessoa mais afobada com um desses alicates de cortar cerca, foi cortar a corrente, cortou um fio de eletricidade, teve um curto-circuito, deu um apagão. A exposição acabou em 15 minutos. Não tinha mais nada em 15 minutos. Teve gente que parava na rua, chamava o carro e tentava sair correndo com o trabalho e vinha outro e queria pegar um pedaço. Então tem obra que foi rasgada ali na hora, foi um caos. Aí tem uma matéria que fala que o Pietro Maria Bardi perdeu um pé de sapato dele no meio da confusão. Pra vocês terem uma ideia como é que foi o negócio. Então, depois de ter feito isso, né, ele queria saber se não vendia porque as pessoas não gostavam do trabalho dele ou se não vendia por outro motivo. Ele descobriu que, de fato, as pessoas gostavam do trabalho dele, porque acabou em 15 minutos. Então, isso foi em 66 para 67. Mais ou menos na mesma época, acho que foi um pouco depois disso, ele criou esse trabalho, homenagem a Lúcio Fontana. Ele vendeu a preço de custo. Ele cobrava só o que ele gastou de material. E ele não vendeu tudo que ele produziu, mesmo assim. Isso tem registros? Assim? Tem registro. Tem registro. A ideia dele era vender a preço de custo. E aí, o MAN do Rio, eu não sei se o MAN comprou, ou se foi ele que doou, ou se foi alguém que doou. Mas esse trabalho sofreu com o incêndio que teve lá no MAN em 78. E aí tem na página do MAN um texto falando da reconstrução da obra com a supervisão do Nelson Lena. E aí então eles vão resgatar essa história desse trabalho, entender que o trabalho foi feito com coisas comuns, que não tem, para esse artista, né? Pelo menos naquela época, não tem essa ideia assim do trabalho precioso, do original, que ele estava pensando muito mais nessa circulação da obra, de um trabalho que fosse acessível. Então, hoje em dia, custa uma fortuna essa tela, né? Se aparecer num leilão. E não se fala muito que ele é um múltiplo, mas é um múltiplo. Nossa, e hoje assim, Amir, que artista você acha que está no cenário brasileiro, que trabalhando com essa proposta de múltiplos? Tem alguém assim? Tem vários. Tem vários que estão nesse catálogo, né? Por exemplo, o Fábio Moraes é um deles, né? O Jonas de Andrade. Eles tem uma galeria do Rio de Janeiro, eu trouxe aqui um catálogo para vocês verem. Eles fizeram um livro só com os múltiplos do Valtécio Caldas. E eles fizeram outro livro só com os múltiplos do Cildo Meirelles. Então tem alguns artistas que o múltiplo é uma constante dentro da produção desse artista. Mas o que acontece é que, mesmo quando eles são expostos, nem sempre aparece na etiqueta ou no catálogo a informação de que aquela obra é um múltiplo. Então, às vezes, a gente tem a ideia como se não existissem muitos múltiplos na arte brasileira. Atualmente, a gente tem pelo menos 3 galerias de arte especializadas em múltiplos. Uma no Rio de Janeiro, uma em São Paulo e uma no Recife. Então tem essas galerias, eles fazem múltiplos, às vezes com a edição de 5, às vezes a edição é de 20. Aí mais difícil é encontrar uma edição com mais de 100. A maioria das edições são pequenas. Aí, por exemplo, o MAN de São Paulo, eles criaram um clube de colecionadores de gravura do MAN. E depois fizeram um clube de colecionadores de fotografia. Então as pessoas pagam um valor mensal e recebem, acho que a cada 2 meses, uma obra
criada especificamente para esse projeto. É um projeto muito interessante, porque não é um valor muito alto que paga. Eles vão colocando sempre um artista mais conhecido junto com um artista mais jovem. Então também funciona como uma divulgação, né, um incentivo para os artistas mais jovens. E muitas obras editadas pelo Clube de Colecionadores de Fotografia e de Gravura são múltiplos. Por exemplo, tem um trabalho, acho que é Paulo Klimachowska, que se chama Faça Você Mesmo. Está como uma edição de gravura, mas é uma caixa que dentro da caixa vem um desenho, vem um papel carbono, uma pedra, um prego e a instrução para você pregar o prego, apoiar a pedra em cima e fazer o desenho na parede com o papel carbono. Então, é uma outra maneira de pensar a gravura. Na verdade, é um múltiplo, né? Ele não é uma gravura nesse sentido mais tradicional. Mas também não se fala muito desses trabalhos como se fossem múltiplos. Eles são apresentados nesse contexto de gravura. Né? Sim, eu convido vocês a interagir com a gente, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, pode conversar com a gente. Ami, você estava falando aí agora das galerias, pensando em editoras. Existem editoras que trabalham com esse tipo de livro de artista, assim, que tem interesse? Tem. Tem algumas editoras aqui no Brasil que que publicam só livros de artista. A grande maioria faz parecido com o que eu faço, né? É uma editora que publica só os próprios trabalhos ou que publica trabalhos de pessoas que são próximas. Mas tem, por exemplo, a ICREC, que é uma editora que publica trabalho de vários artistas. Os editores não são artistas, eles criaram com a ideia de publicar trabalhos de artistas e eles também editam múltiplos. Né? A Regina Melim, que agora é professora aposentada na UDESC, em Florianópolis, ela fazia um periódico chamado AI em Português, que é com traduções de textos de arte contemporânea, e a partir de uma publicação com distribuição gratuita. E depois de alguns números, ela passou a editar múltiplos que eram comercializados para ajudar a manter a publicação gratuita. Mas então um periódico era um múltiplo? Ele também é, mas junto com o periódico vinha um encarte que era um múltiplo. Então, por exemplo, o periódico tinha edição de 1000 exemplares, esses 1000 tinha 100 exemplares que eram comercializados com um múltiplo. E aí a venda desses 100 garantia que os outros 900 eram distribuídos de graça. E aí o múltiplo podia ser um objeto, podia ser um cartão postal, podia ser um cartaz, podia ser um livreto. E quem que determina que é um múltiplo? É o artista que está criando? Ou é o mercado? Para mim, se o trabalho foi feito em edição, independente do que o artista ou o mercado fala, ele é um múltiplo. Entendi. Então, não depende de uma proposta do artista, desde que tenha essas características de múltiplo. É isso. Entendi. Aí eu trouxe também para passar, para vocês olharem, esse livro aqui é uma pesquisa de um bibliotecário da Inglaterra sobre múltiplos. Aí eu estava comentando para a Dalba, ele faz um levantamento de 35 a 2000. Mas de 2000 para cá, tem muito mais múltiplos do que de 35 a 2000. Porque se tornou uma coisa... De 2000 para 2025 é um intervalo de tempo menor, são 25 anos só. De 35 a 2000 são 65 anos, é 3 vezes mais. Só que a gente tem muito mais obras feitas nesses últimos 25 anos do que nesse outro período, né? Porque se tornou uma coisa muito popular. E aí, um exemplo do que eu falei, né, de obras que são múltiplos
e que a gente conhece, mas não tem ideia de que é múltiplo, por exemplo, a única artista brasileira aqui é a Lígia Clark. E não encontrei nenhum livro brasileiro falando dos múltiplos da Lígia Clark. Mas aparece nesse livro porque ela expôs na Inglaterra. E qual que é a obra, Mi, dela? Tem vários. Os Bichos foram editados como múltiplos. Aqueles trabalhos que são chamados de relacionais, que ela fazia com saco plástico, pedra, foram feitos como múltiplos em edição de 10. Pois é, são detalhes que a gente não para pensar, né? É muito interessante essa proposta. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Porque a causa do... Então, tá. É, por causa do registro, mas eu vou até você. No Museu de Arte da Pampulha, existe, assim, tem no momento, ou já teve exposição de múltiplos? E quem são esses artistas? Esse livro aqui é um catálogo da exposição que eu fiz lá no museu com múltiplos, alguns que já tinha no acervo e outros que foram comprados pensando no acervo. Porque tem uma coisa que eu acho interessante, que o Museu da Pampulha é um museu que não tem muita parede, né, para expor. E também a reserva técnica não é muito ampla. Mas ele é perfeito para múltiplos, porque os múltiplos são geralmente em pequeno formato e a maioria deles são objetos, então não precisa de parede. Então, eu acho que na época o pessoal do museu concordou comigo que seria uma coisa interessante, assim. Que a gente não tem, apesar do múltiplo ser muito barato para comprar do que uma pintura, do que uma escultura, não tem muitos museus brasileiros que possuem múltiplos no acervo, ou que tenha isso como um foco de interesse, né? O MAN de São Paulo, junto com o MAP, eu acho que é o que tem a maior quantidade de múltiplos, mas não é uma coisa assim que ainda que tem uma atenção para isso, né? Que alguém vai se dedicar. Então, às vezes, o múltiplo é exposto, como eu falei, não aparece a informação de que aquela obra é um múltiplo. Eu acho que até que o pessoal não gosta de dizer que é múltiplo, porque fica parecendo assim, olha, só eu tenho, né? Eles não gostam de uma coisa que mais pessoas possam ter. E lá no Museu da Pampulha tem um acervo de discos de artista, que também é um tipo de múltiplo que é pouco conhecido, né? Aí, por exemplo, tem uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil sobre discos de artista, que não fala de um disco do Antônio Dias. Mas em livros publicados no exterior, o único disco de artista brasileiro que aparece é esse do Antônio Dias, porque foi feito quando ele morava na Itália, né? Então também tem isso, assim, a informação ela não circula muito, né? Esse disco, esse do Cildo, por exemplo, foi produzido pelo Sesc de São Paulo. Ele é um disco que acompanha uma instalação lá na Casa de Vidro, da Lina Bobardi, né? Tem um outro disco do Cildo, que a ideia é dos anos 70, mas ele só foi realizado agora no século XXI. Eu não lembro agora o ano, mas foi produzido pelo Itaú Cultural, né? Então, também tem isso, assim, tem artistas que têm projeto de múltiplo, mas não tem dinheiro para produzir. Então ele fica aguardando uma oportunidade para fazer essa edição, né? Eu fui visitar um artista lá em Salvador, o Almandrade. O Almandrade é um artista que eu conheci ele pela arte postal. Eu cheguei a trocar livro com ele na década de 90. Mas só fui conhecer ele pessoalmente aqui em Belo Horizonte, numa exposição de um outro artista, um amigo comum nosso. E aí então eu estava lá na exposição, de repente veio um cara falar comigo, você que é o Ami? Aí era o Almandrade. Aí quando eu fui para Salvador fazer um pós-doutorado lá, eu fui visitá-lo. E aí ele me mostrou, o Almandrade então, ele
é ativo, ele é arquiteto, poeta e artista. Ele começa a produção dele no final dos anos 70, faz a primeira individual no museu em 1980, mas ele começa a vender trabalho e ganhar dinheiro depois de 2015. E aí então, quando ele começou a ganhar dinheiro, ele falou para mim que foi procurar os amigos para quem ele tinha dado obra, para ver se a pessoa ainda tinha o trabalho. A maioria não tinha mais, porque aí não tinha dinheiro para conservar, e aí o quadro empenou, deu fungo e não tinha dinheiro para fazer a conservação. E aí ele tinha lá no ateliê dele um monte de projeto de livro de artista, um monte de projeto de múltiplo que ele não tinha feito, porque ele não tinha dinheiro. E aí então agora ele está aproveitando que agora está vendendo trabalho e está começando a produzir. Então eu já vi alguns múltiplos dele que foram feitos recentemente, mas são feitos a partir de projetos dos anos 70. Então aí tem quase 50 anos entre a pessoa ter a ideia e conseguir executar. Nos Estados Unidos, como é uma outra realidade de mercado, né, é mais comum assim, o artista ter a ideia e conseguir executar essa ideia sem precisar esperar tanto tempo assim, né? Porque aí tem um mercado mais aquecido assim. Só para ter uma ideia em relação a livro de artista, né? Como tem as diferenças de lugar para lugar. Na Austrália, os artistas costumam fazer livro de artista em tiragem pequena, porque o público eles consideram que é pequeno. Então eles ficam com receio de fazer muitas cópias e ficar o resto da vida com um monte de livro estocado em casa. Aí o pessoal que... Não, fugiu o que eu ia falar? Não, lá tem essa de fazer a tiragem é pequena. Nos Estados Unidos o pessoal faz essas tiragens maiores. Se eu for fazer um livro de artista e quiser vender só para a biblioteca universitária dos Estados Unidos, se cada uma comprar um, eu consigo fazer um livro de 100 cópias e vender só para a biblioteca. Porque só a biblioteca universitária tem mais de 83, que tem coleção de livro de artista. E todas elas têm uma verba específica para comprar livro de artista. Aqui no Brasil eu não sei de nenhum museu que tem verba para comprar livro de artista. Na verdade, essa questão no Brasil é bem complexa, né? Porque os nossos museus têm essa dificuldade de adquirir, né? Mesmo. Mas pensando aí numa gestão pública, você acha que seria viável ter, por exemplo, a gente tem hoje algumas formas de oferecer editais para acesso à produção artística. Você acha que deveria ser uma política pública mais ampliada, esse tipo de acesso? Sim, eu acho. Em São Paulo teve um edital durante muitos anos, o PROAC, tinha uma categoria específica, livro de artista. Que aí os projetos de livro de artista não concorriam com outros projetos artísticos, nem com outros projetos de livro. E era um valor assim fixo, R$25 mil, não importa se você vai fazer 20 ou se vai fazer 1.000. Era o mesmo valor para todo mundo. Isso durou acho que uns 6, 7 anos e depois tiraram essa categoria. O PROAC continua existindo, mas essa categoria não tem mais. Eu acho que seria importante ter uma política de fomento à produção e uma política de fomento à circulação e uma política de aquisição. Então, por exemplo, todos os museus que eu fui visitar e que tem acervo de livro de artista, os livros de artista que tem no acervo foram doações. Ou doação do próprio artista, ou algum colecionador que acha importante que aquele museu tenha aquela obra e faz a doação da obra. Mas não teve nenhum museu que eu visitei que tivesse um livro de artista no acervo e que o livro tenha sido comprado. Nem mesmo através desses projetos, né, que tem a Associação de Amigos do Museu, que, né, consegue arrecadar um recurso para fazer a aquisição. Nem mesmo
esse tipo de ação eu não percebi com esse foco, né, para múltiplo ou para livro de artista. Bom dia. Aproveitando a pergunta dela sobre as exposições de múltiplos no museu, existiu também a exposição ainda, esqueci o nome. Ainda o livro como performance. Também, né, de sua curadoria, Amir. Você podia comentar um pouco sobre essa exposição, sobre as obras que estavam presentes? Essa exposição que teve no MAP, daqui a pouco eu chego na sua pergunta. Foi dentro de um edital que teve, que eu achei muito interessante, assim, foi uma oportunidade única, né? Eu mandei uma proposta para o museu para fazer uma exposição de livro de artista com esse tema de performance, que eu estava estudando isso, né? Estava pesquisando e falei assim, nossa, tem tantas maneiras de se pensar essa relação da performance com o livro de artista. E eu comecei a juntar material e falei assim, acho que dava uma exposição legal. E aí eu mandei a proposta nesse edital de curadoria e, a princípio, eu coloquei que era para ocupar só o mezanino do museu. Aí, quando foi aprovado, me chamaram lá na conversa e falaram assim, olha, a gente quer que você ocupe o museu inteiro. Aí eu pensei, tô lascado agora, né? Para conseguir material para isso. Mas eu tive uma sorte muito grande que esse edital tinha um prolabore para o curador que era bem generoso. E no caso do livro de artista, às vezes sai mais barato comprar o livro do que pagar seguro e transporte. Então eu fiz isso lá no museu. Tem muita coisa que eu comprei para poder expor. E tem um trabalho que eu pensei assim, não dá para colocar tudo em vitrine, tem que ter algumas coisas também, pensar outras formas de exposição. Então tem uma partitura do Dick Higgins, que eu fiz uma proposta para colocar ela em cima de um pedestal próprio de partitura. E aí eu ia fazer uma reprodução facsímile. Aí quando eu fui orçar o custo para digitalizar em boa qualidade, para imprimir o facsímile, aí saiu mais barato eu comprar 5 cópias. Eu descobri o editor lá nos Estados Unidos que fazia, porque é um livro de artista, mas que foi publicado por um editor que publica partitura musical. Então ele custava, na época, o dólar custava, acho que era 3,50, 4, custava $10 o livro. E para fazer a cópia ia custar 200. Então tem muita coisa que eu comprei duplicata. Algumas eu doei para a biblioteca da UFMG, algumas ficaram comigo. E o Museu da Pampulha também comprou alguns livros para essa exposição que estão lá no acervo, né? Os livros do Bruno Munari, que tem lá no acervo, foram comprados nessa exposição, que na época o pessoal do educativo usava esse livro para fazer atividades, né, para poder mostrar para as pessoas, para elas poderem interagir. E tinha muita coisa que estava na exposição. A gente fez uma estante com livros que as pessoas podiam consultar ali na hora, né? Tem muita coisa que eu digitalizei, que dava para consultar também a partir de um iPad que estava lá na exposição. Tem algumas coisas que a gente fez uma plotagem, né? Ampliou. Então tinha também uma diversidade de soluções para tentar dar esse acesso aos livros, né? E aí então tinha, junto com... o foco era os livros de artista, mas tinha alguns múltiplos ali também junto, né? Eu não estou me lembrando agora exatamente o que estava na exposição, porque foi uma exposição, como eu falei, que foi bem grande, né? Foi em 2013, né, a exposição. Inclusive, foi interessante que por causa dessa exposição que eu fui para a Austrália, porque aí uma pesquisadora lá da Inglaterra, a Sarah Bodman, ela
eu mandei para ela, né, o material dessa exposição. E aí, uns anos depois, uma pessoa falou assim, olha, eu estou querendo fazer um evento aqui na biblioteca sobre livro de artista. Você sabe de alguém que pesquisa a performance em livro de artista? Eu falei assim, tem um cara lá no Brasil que pesquisa. Aí passou o contato e a pessoa falou assim, então, você topa vir para cá para falar desse trabalho? Eu falei, claro, né? Aí na época eu era professor, era mais ingênuo, se fosse hoje eu tirava férias e passava um tempo lá, porque eu passei mais tempo no avião do que lá na Austrália, né? Mas foi muito boa a experiência. E aí o pessoal na Austrália tem isso, eles ficaram surpresos, porque quando eu fui falar, eu só mostrei livros em edição, e eles achavam que eu só ia mostrar livro único. E eles falaram assim, puxa vida, não tinha ideia que tinha tanta coisa ligada à performance em livros que você compra em qualquer livraria, né? Porque aí lá ficou essa ideia mais do livro numa edição limitada por conta do tamanho do país, né, da população. Mas tem uma coisa lá também interessante, lá, a biblioteca deles, quando eu fui consultar o acervo, eles tinham muitas obras que são importantes assim historicamente, junto com obras que são mais recentes. Aí fiquei curioso, assim, falei assim, nossa, vocês têm tanta coisa de arte conceitual aqui no acervo de vocês, né? Como é que foi isso? Ela falou assim, a gente teve uma grande sorte, porque na época que a gente estava formando o acervo, a gente estava com verba para comprar livro, tinha fechado uma galeria da Inglaterra, que era a galeria onde esses caras expuseram. Então eles estavam vendendo um lote de livro de artista, então eles compraram, sei lá, 600 livros de artista, e o preço de 10 livros pagava todos os outros, se eles fossem comprar individualmente. Então, tipo, tinha lá uns 10 livros que eles pagaram o equivalente a uns $50 em cada um, mas se eles fossem comprar individualmente, esses 10 estavam custando 2.000 cada um. Então, tem essas coisas também para a instituição, que às vezes a instituição ela funciona de uma lógica diferente, né? Às vezes é mais interessante para a instituição ter alguém que pesquisa e faz uma curadoria e a instituição recebe um lote do que a própria instituição faz essa pesquisa e fazer a aquisição. Então, essa exposição da performance, essa outra de múltiplos, foi essa oportunidade também do acervo do MAP ter essa ampliação. Tem uma pesquisadora em Portugal, por exemplo, ela passou 10 anos colecionando livros de artista feitos em Portugal. Aí conseguiu juntar lá uns 1.000 livros. Aí vendeu tudo para a Fundação Gulbenkian. O pessoal tem muito dinheiro, mas não tinha tempo nem conhecimento especializado para fazer essa pesquisa. E resolveram lá. Eles têm agora a história do livro de artista em Portugal, está lá nessa biblioteca. Mas não foi porque a biblioteca foi comprando aos poucos. Eles fizeram a aquisição do lote, assim, da coleção completa. Tem uma outra exposição aqui no Abílio Barreto, com curadoria do Marconi Drummond, a partir desse material que foi comprado para as outras duas exposições também. Que era, acho que era grafias. Gráfico-grafia. Gráfico-grafia. Então, tem algumas obras que estavam nessa exposição que foram compradas nesses projetos. Então, na verdade, você já até comentou em cima do que eu ia falar, que é a respeito do mercado para essas múltiplas, né, essas obras múltiplas. Mas a minha dúvida é o seguinte, com o tempo que a gente tem vivido, as pessoas pensando em ver arte e em possuir cada vez menos, e a arte múltipla ter exatamente a proposta de fazer com que a arte chegue até as pessoas, vocês têm mais ou menos um registro do quanto é consumido isso
comprado pelo público, ainda que num preço mais acessível, as pessoas compram a arte múltipla? No geral, as pessoas têm em casa, sim, elas compram. Como é que o artista, para além das leis, né, que os museus compram, né, e que às vezes conseguem apoios para produzir, mas essa venda para o grande público no Brasil, ela acontece bem assim, apesar de a proposta ser essa de ser acessível? Não. Eu nunca vi nenhum levantamento a respeito, né? Mas eu não acredito que seja uma coisa assim tão simples, porque mesmo as pessoas que eu sei que têm interesse, eu posso estar com dinheiro agora para comprar, mas não é fácil encontrar esses múltiplos. Como eu falei, tem essas galerias que vendem, mas também, como eles fazem as edições menores, é um múltiplo, mas ele, digamos assim, é mais fácil comprar eles do que comprar uma pintura de 500 mil, mas eu também não tenho dinheiro para comprar uma pintura de 500 mil. Então, eu também não tenho 30 mil disponível para comprar um trabalho. Então, esse outro tipo de múltiplo, que seria o mais acessível, ele é mais difícil de ser encontrado aqui no Brasil. Aí, quando a gente encontra em feiras de publicação, feira de arte impressa, em feiras de livro, aí você encontra ali no meio das outras coisas. Mas também não tem uma pessoa que tem uma banca só com múltiplos, assim. Então tem uma coisa muito de conhecer o meio, de pesquisar, de saber quem são os artistas, né? Não é uma coisa que, se for perguntar mesmo entre estudantes de arte, não é um assunto muito conhecido. A gente não tem nenhum livro publicado no Brasil sobre esse assunto. A gente estava conversando antes, né, Ami, que eu estava falando que a gente também não tem um levantamento, né, de que obras existem no Brasil, né, nesse formato. E a gente estava até perguntando, assim, né, será que não seria interessante a gente fazer um inventário, né, para saber que tipos de obra os artistas brasileiros produziram, né, nesse sentido também. Acho que é importante a gente saber o que a gente tem, né? Mas não tem também, ainda não vi ninguém fazendo esse levantamento. Eu comecei a fazer, mas eu estou com vários projetos caminhando paralelo, eu deixei esse de lado. Eu falo sobre livro de artista, mas eu não falo sobre múltiplos ali. Aí um livro específico só sobre múltiplos não tem. Tem catálogos, né? Tem esse aqui do Museu da Pampulha, tem esse que eu trouxe, que é de uma galeria do Rio de Janeiro, mas um livro mesmo, com uma reflexão mais aprofundada, não tem. E aí, Amir, tudo bem? A minha pergunta é na direção da tecnologia. Então, né, hoje a gente consegue fazer uma fotografia digital e imprimir, né, infinitas cópias. Ou até pintura, né? Você já tem cópias de exibição de pinturas. A pessoa fotografa uma pintura. Então, a gente consegue lidar isso como múltiplo e, ao mesmo tempo, a gente tem a tecnologia do NFT, que é um antimúltiplo. Não sei se você entende isso, que é pegar uma tecnologia digital que poderia tirar infinitas cópias, mas você volta com a questão da originalidade. Então, saber como é que você entende essa questão. Eu estava conversando com um amigo que estuda arte digital e o NFT foi um grande fracasso, né? Então, geralmente, quando a gente pensa valor de mercado de obra de arte, você compara o valor de qualquer tipo de bem de consumo, não tem nenhum que valoriza tanto quanto a obra de arte. Por exemplo, o ouro sempre vai ser valorizado, mas daqui a 10 anos, o ouro ele não vale 3 vezes, 20 vezes o que ele valia. Na obra de arte, você tem casos que a obra vale 1000 vezes o valor inicial. Mas o NFT é o único caso de obra de arte que eu tive notícia que desvalorizou 90%. Então, quem comprou pagou 1 milhão, agora não consegue vender nem por 100 mil. E aí a conclusão que algumas pessoas que
pesquisam falam a respeito é que o NFT ele tem muito mais a ver com o mercado de arte e mercado de especulação do que com a arte propriamente. Então, por esse motivo, eu não me interesso tanto, porque o meu interesse maior não é o mercado de arte, apesar de eu estudar também como que ele funciona. Mas o meu interesse maior é justamente no fazer, né? E aí eu sou dessa outra geração da materialidade, né? Eu participava do circuito de arte postal. Eu tive durante alguns anos uma experiência que eu acho única, assim, que todo dia chegava para mim correspondência. Chegava um trabalho pelo correio de algum artista de algum lugar do mundo. Aí tinha um artista que falava que é como se todo dia fosse Natal. Todo dia tinha uma coisa ali nova. Então, essa questão do digital não é para mim. Ele é um antimúltiplo. Ele, tanto no sentido de pensar essa exclusividade, quanto no sentido também o múltiplo vem dentro de uma lógica, né, quando a gente tem os meios de comunicação de massa se espalhando e tomando conta, né? Quando os artistas vão questionar essa distinção entre a chamada cultura erudita e a cultura popular, ou alta e baixa cultura, quando isso tudo é questionado com essa produção desses artistas. E aí, então, o NFT ele vem nessa contramão. Ele vem trazendo a ideia da exclusividade. O único, a originalidade. Então, por isso que, mais uma vez, ele tem mais a ver com questões de especulação financeira em mercado. Não é nem só do mercado de arte, mas especulação em geral, né? Gente que não costuma investir em arte estava olhando ali o NFT como uma possibilidade de especulação, né? E aí, justamente, né, fizeram a bolha explodiu. Mais alguém, gente? Bom dia, pessoal. Bom dia, Amir. Eu queria fazer uma pergunta sobre a característica dos múltiplos, voltando nisso, que você já falou um pouco, mas uma questão meio paradoxal que seria, poderia haver uma edição única de um múltiplo? E uma outra pergunta seria sobre essa equivalência que eles têm por serem multiplicados, eles têm necessariamente que ter uma equivalência visual também? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas na gravura tem algumas pessoas que começam a pesquisar achando que estão subvertendo a lógica da gravura. A pessoa faz uma matriz, mas só imprime uma cópia. E ela continua sendo gravura, sendo uma única cópia. Porque o processo de produção da gravura passa pela matriz. Mas o múltiplo, ele só existe enquanto múltiplo, não tem como o múltiplo ser único. É uma contradição. Mas o que acontece é que, dependendo das características do múltiplo, você pode ter um múltiplo que ele tem uma variação dentro da edição. Então, ao mesmo tempo que ele é múltiplo, ele é único. Não. Eu vou dar um exemplo com um livro de artista do Paulo Bruschi. Ele e o Daniel Santiago fizeram um livro que chama Outra Pedra de Roseta. Para fazer esse livro, eles passaram alguns meses coletando papéis impressos. Principalmente papéis escritos em outros idiomas. Então, eles visitavam embaixadas lá no Recife. Mas também eles queriam papéis assim, folheto de supermercado, folheto religioso, fotonovela, revista pornográfica. Aí juntou uma quantidade grande de papel, levou na gráfica, refilou o papel, cortou tudo do mesmo tamanho. Eles colocaram numa sala com 2 ventiladores industriais ligados. Os ventiladores espalharam tudo. Aí depois eles fizeram pilhas de 120 páginas, mais ou menos, e encadernaram.
Então você tem uma tiragem de 130 cópias, mas não tem nenhum exemplar igual ao outro. Então isso é a variação dentro da edição. É diferente da gravura. A lógica. Não é exatamente nesse sentido, assim, porque aí tem a ver com a maneira como o trabalho foi pensado. Não necessariamente passa pelo fazer manual. Pode ter o fazer manual também como algo que vai trazer essa característica, mas não necessariamente, né? Tem um livro que tem lá no acervo da UFMG, aí eu doei 2 cópias. O artista que fez esse livro, ele diz que o livro era um livro que chama folhear, ou folheado, né? Está em francês, é feuilleté, o folheado. O livro foi impresso só a capa e o colofão com as informações sobre a publicação. As outras páginas são todas em branco, mas o artista foi na gráfica, depois que o livro estava encadernado, ele sujou os dedos de tinta e folheou um por um todos os livros da edição. Aí eu falei, isso aí é truco. Ele não fez isso. Ele deve ter feito aí umas 5 versões, e aí manda imprimir essas versões, vai alternando os cadernos e fica parecendo que não tem nenhum igual ao outro. E aí, como era um livro barato, eu comprei 10 cópias. Comprei algumas para mim, comprei algumas que eu troquei, que eu vendi, e aí doei para a biblioteca. Os 10 que vieram não tinha nenhum igual ao outro. Então eu acredito que não foi truco. Isso aí foi real. 500 exemplares, mas não tem nenhum igual ao outro. Tem um outro artista, o Santiago Serra, ele fez um trabalho que tem um fazer manual nele. Os exemplares não são idênticos, mas isso não é tão importante. O que é mais importante é entender como é que foi feito. Teve uma crise econômica na Espanha, que foi a primeira vez que pessoas com diploma universitário estavam desempregadas. Então foi assim um caos. Aí o Santiago Serra, o que ele faz? Ele propõe para pessoas que estavam desempregadas, para receber um salário mínimo. Ele imprimiu 1000 cópias de um livro num formato pequeno, com páginas com pauta, e as pessoas tinham que escrever com caneta para preencher todas as páginas dos exemplares. O trabalho é uma ditadura. Então, cada cópia do livro era toda manuscrito com essa frase em todas as páginas. O trabalho é uma ditadura. Mas nenhuma dessas cópias foi o artista que fez. Entender como ele foi feito faz parte do trabalho. Então, essa diferença que tem de um exemplar para o outro, ela não é tão importante. O Dieter Roth é um artista alemão que ele fazia muito livro de artista e fazia múltiplos. Ele vai pensar um múltiplo que ele é efêmero. Por exemplo, ele fez um múltiplo que é uma barra de chocolate que tem em alto relevo o autorretrato dele. Se a pessoa comer, acabou o trabalho. Ele vai ter uma outra vida. Entendeu? Então, é um artista que se interessa por essa questão do efêmero. Ele tem um outro múltiplo que é um busto feito em alpiste. Então, a pessoa pode guardar dentro de casa, mas se a pessoa quiser colocar no jardim, vai desaparecer. Ele tem alguns livros de artista, que é uma pessoa que tinha um conhecimento de produção gráfica bom. Então, quando eu vi ao vivo os livros dele, eu tenho que confessar que eu quase chorei. Porque eu achei muito bonito assim, a maneira como é pensado e como é realizado. Então, tem livro dele. Hoje em dia, lá em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, eles fizeram um edital que era uma residência artística na folhetaria do Centro Cultural São Paulo. Então, eles têm lá impressão tipográfica, tem prelo para gravura, tem vários equipamentos.
a primeira vez que eles fizeram edital, a maioria das pessoas chegou com um pendrive e falou assim, onde é que tem impressora para imprimir meu livro? Então, muita gente tem a ideia de que fazer um livro é fazer tudo no computador, jogar no pendrive e imprimir. Os livros do Dieter Roth são livros que ele faz um planejamento e, de acordo com o que acontece na impressão, é que vai dar a cara do livro, porque ele vai fazendo sobreposições. Então, tem página que passa 2 vezes na máquina, tem página que passa 3, tem página que passa 4. Então, você vê que o preto é um preto mais denso porque é sobreposição de tinta. Não é um único arquivo que tem lá as várias camadas. As camadas, elas são reais. Então, aquilo também envolve um tempo maior de produção. E aí, então, tem vários livros do Dieter Roth que também ele tem a tiragem, mas tem uma variação dentro da tiragem pelo modo de como foi feito. Mas que não tem essa ideia de que isso seja feito para fazer o livro ser mais caro, ficar mais valorizado. Né? O Gilbert e George tem um livro deles que a capa é marmorizada. E aí tem a tiragem de 1000, não tem nenhuma capa igual. Aí são numerados e assinados. Só que, apesar de ser numerado e assinado, custava o preço de um livro comum. Não custava $1000, custava $80. Então, dentro desse campo tem muitas maneiras diferentes de entender. Assim. Não existe uma regra. Tem trabalhos que são múltiplos, que eles têm, por exemplo, o Ai Weiwei, quando ele fez a exposição aqui no Brasil, ele contratou o pessoal que faz ex-voto para fazer uma peça. Né, uma escultura que tem lá o dedo, né, mostrando o dedo. Assim. E aí ele fez uma instalação que coloca centenas dessas peças. Mas uma parte do que foi produzido foi comercializado como múltiplo. Antes disso era visto como um artesanato. Mas agora é um artesanato, mas ao mesmo tempo é um múltiplo do Ai Weiwei. E, Amir, como você vê essa produção assim aqui em Belo Horizonte? Porque eu acho que quando você respondeu para ela sobre a questão do consumo, aqui a gente tem Feira Canastra, aqui a gente tem NU, aqui a gente tem a Junta, que é uma feira de arte contemporânea, que tem muita saída de serigrafia, de impressos. E, tipo assim, e eu vejo aqui algumas produções, que nem tem a SQN, que produz livro de artista, quem leu do Preto, Matheus. Como que você vê esse cenário aqui na nossa cidade, em termos de artistas que estão trabalhando com múltiplos? Porque eu acho que aqui tem uma efervescência, um consumo de arte gráfica, arte múltipla. Sim. Quando eu falei do múltiplo, tem muita gente que não faz distinção, né, entre gravura, arte gráfica e múltiplos. É tudo múltiplo. Mas quando eu estou falando de múltiplo, eu estou falando de objetos. Né? Os objetos em edição, que é a origem do múltiplo. Né? O próprio termo ele não existia na arte antes de serem produzidos esses objetos em edição. Não tinha esse nome múltiplo. A ideia de multiplicidade existia. Né? Já desde a Roma Antiga já tinha técnica de fundição que já dava para fazer coisas em cópias, em edição. Então, quando a gente vai nessas feiras, a gente tem bastante publicação de artista, a gente tem bastante gravura e tem um elemento estranho que aparece nos últimos anos, que é o print. Que para mim o print ele deveria ficar mais restrito a um determinado tipo de produção. Por exemplo, se a produção ela é digital, faz sentido ela existir enquanto print. Mas se a produção artística
é uma pintura, é um desenho, a pessoa fazer um print disso, para mim é uma coisa meio equivocada, assim. Ou se a ideia do artista é fazer algo que vai ser mais acessível, faz uma gravura, faz uma serigrafia, faz um alito, né? Tem um artista chamado Eugene Feldman, na década de 50 ele já falava que a máquina de offset podia ser usada da mesma forma como um pintor usa um pincel. Então ele fazia obras de arte usando a impressora offset. E aí ele assinava como se fosse gravura. Isso em 1956, 57. Mas em 75, aqui no Brasil, o Nelson Lerner, quando ele ganhou o prêmio de melhor artista dado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, eles encomendaram para ele uma obra de arte em edição para ser dada de presente para quem ganhasse o prêmio no ano seguinte. E ele fez um trabalho em xerox. E o trabalho foi recusado. Em 75, a Associação Paulista não reconhecia o xerox como um meio artístico. Eles preferiam que fosse um alito. O que o Nelson Lerner fez? Ele falou assim, vocês me pediram uma obra, eu fiz, eu não vou fazer outra. Você quer? É essa, senão pede para outro. Eles pediram para outro. O que o Nelson Lerner fez? Fizeram uma exposição só de arte com xerox. Nessa exposição, todos os trabalhos tinham o mesmo tamanho e todos eram vendidos pelo mesmo preço. Ele fez um cupom. Você comprava o cupom, você preenchia e com ele você ganhava. O cupom estava escrito assim: aproveite, recusado pela APCA, obra de Nelson Lerner. Aí você comprava por um valor irrisório e aí ele te dava a obra assinada. A obra é feita em xerox, porque a obra só existe enquanto cópia, ela não tem original. Mas em 75 o pessoal ainda não tinha essa aceitação. Hoje em dia ainda existe assim, essa ideia de que a obra de arte, para ser obra de arte, ela tem que ter esse valor artesanal, né? Então, para mim, o problema do print não é que utiliza o processo que não é reconhecido como um processo artístico. O problema é que estão trazendo uma lógica, quando fazem o print, ele faz sentido, por exemplo, numa feira de quadrinhos, que o autor do quadrinho ele não vende o desenho original, porque o desenho original ele tem um monte de emendas, ajustes que ele faz para aquilo poder ser fotografado, para poder virar a página impressa. Então ele não vende, ele só vai ter valor de mercado se esse quadrinho se tornar famoso, ou se o autor do quadrinho se tornar famoso. Enquanto isso não acontece, aquilo não existe enquanto obra de arte. E aí, então, quando acontece uma feira, é comum imprimirem um print para que a pessoa possa receber o autógrafo desse artista nesse print. Aí o pessoal o que faz? Traz essa lógica, que é uma lógica do fã, para o campo da arte. E aí, então, vai fazer uma feira de publicação e começa a falar assim, eu trouxe aqui para vender a gravura, mas a gravura eu só consegui fazer 5 cópias. Eu estava sem tempo para produzir mais cópias, então eu fiz um print aqui, que é mais barato. O print ele não é substituto da gravura. Nesse sentido, não. Então, tem muito nessas feiras, mais dentro da lógica. Quando eu fui em João Pessoa, eu conversei com o dono de uma galeria que vende artesanato e vende obra de arte, no sentido que a gente está mais acostumado. Apesar de eu não fazer essa distinção, arte e artesanato, a maioria das pessoas fazem, então, só para explicar, assim, tem lá o que a maioria das pessoas reconhece como artesanato e o que a maioria reconhece como obra de arte na mesma galeria. E aí ele estava falando de alguns lugares que vendem o artesanato, que é o artesanato num tamanho pequeno, que cabe na mala de bordo, que é o artesanato feito para vender para turista. O artesanato produzido quase numa escala industrial.
mas que não tem muito da elaboração, do fazer, do que a gente reconhece como o que tem de artístico no artesanato. Ele usa uma expressão que é pegar e levar. Ele usou um termo em inglês que eu não lembro agora, mas é basicamente isso. A maioria do que eu vejo é numa lógica do souvenir. Então, eu vou fazer um imã de geladeira, vou fazer um cartão postal, vou fazer uma coisa baratinho, porque a pessoa que está sem dinheiro ela pode levar alguma coisa para casa. Mas essa lógica do souvenir, eu posso fazer um múltiplo que ele é um imã de geladeira, eu posso fazer um múltiplo que é um lápis, eu posso fazer um múltiplo que é uma coisa muito simples, muito barata. Mas a minha ideia é que ele seja criado para esse suporte específico e não fazer uma miniatura de um trabalho para poder vender mais fácil, porque está mais difícil vender outras coisas. Então, nesse sentido que eu falo que não tem tanto múltiplo para vender, não é tão fácil encontrar múltiplo, né? Agora, publicação de artista, a gente tem, nessas viagens que eu faço, Belo Horizonte, ela é reconhecida em outras cidades como um centro de referência em artes gráficas, por conta das publicações, por conta das feiras e por conta da tipografia, né? Da quantidade de pessoas envolvidas com essa produção aqui. Então tem esse reconhecimento, assim. Tem um reconhecimento que ele demorou até para vir em relação às feiras, porque em outras cidades o pessoal faz uma feira anual, e essa feira tem muita gente do país todo participando. E as primeiras feiras que a gente fez aqui eram feiras locais, que tinha um ou outro conhecido que vinha de fora. Então, a notícia sobre o que está sendo feito aqui demorou para sair daqui, né? Isso eu estou falando de 2012. Né? Mas agora não, agora já tem... Antes só tinha praticamente a faísca, né? Mas o grupo de professores da UFMG, de artes gráficas, a primeira feira que teve aqui em BH foi feita dentro de um evento chamado Semanária, que a gente fez lá no 104, em 2011. E a segunda feira foi que a gente fez na Praça da Liberdade, em 2012. Que aí depois disso começou uma outra feira chamada Camelográfico, que a gente ajudou a organizar, e depois disso que veio o Faísca e vieram outras, né? Então eu acompanho essa história dessas feiras. Participei de várias delas, ou na organização ou como expositor. Então agora a gente tem uma situação que a gente tem 3 feiras importantes, assim, só de publicações aqui em Belo Horizonte, né? Eu não sei, talvez só em São Paulo que tenha um número tão grande de feiras acontecendo na mesma cidade, né? No Rio de Janeiro, porque tem outras feiras que acontecem em outras cidades, mas são feiras pequenas, são feiras que têm no máximo 10 expositores. É diferente da feira da NU, da Canastra, da Faísca, né? Que são as 3 maiores que a gente tem. Além dessas 3 maiores, a gente também tem outras feiras menores, que às vezes acontece uma única edição, né? Que às vezes acontece com um grupo menor, às vezes com um recorte específico, né? O João, que faz a Faísca no começo ela era, junto com a Ellen, era mensal, né? Mas tem também o Perdigão, que é um dos editores da Zica, que também faz feiras, mas às vezes a feira dele está vinculada a um evento, então ele não coloca um nome específico para a feira, mas talvez ele seja um dos que mais fez feira aqui em BH. Só que ele não teve essa ideia de colocar um nome e cada vez que acontece a feira ela tem o mesmo nome. Cada vez ela tem um nome diferente, né? Então ele já fez feira no Parque Municipal, já fez no Sesc, fez em vários lugares. Então tem, de fato, assim, uma riqueza aqui de produção, né? Que é muito interessante. Tanto no campo da arte também quanto na literatura, né? Tem muitas editoras aqui, né? Editoras boas. Uma aluna me perguntou há pouco tempo assim, né?
se tinha editoras, ela quer trabalhar com ilustração, se precisava sair de Belo Horizonte para trabalhar com ilustração. Eu falei assim, não precisa. A quantidade de editoras especializadas em livro infantil que a gente tem, é possível trabalhar aqui mesmo, né? Então, muito obrigada, viu, ao Museu Histórico Abílio Barreto por ceder o espaço. Agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigada, Amir. Foi maravilhoso esse bate-papo. E eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado tanto quanto eu aproveitei. Tá bom? Obrigada, gente.